Tudo o que você gostaria de saber sobre o aumento peniano, você encontra aqui. Esse vídeo é a segunda parte da nossa série sobre aumento peniano e hoje eu vou falar sobre o aumento do comprimento peniano com cirurgia. Fica aí que nós vamos falar sobre isso agora. Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, urologista andrologista. Eu sou também pesquisador e criador de algumas técnicas e patentes na área de medicina sexual masculina. Para começar, dá seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Gostaria também de dizer que tudo que eu vou falar aqui não é a minha opinião, e sim o que está publicado cientificamente na literatura médica. Para começar falando então sobre as cirurgias de aumento peniano, de comprimento, eu vou tentar primeiro classificar como são divididas essas cirurgias. Primeiro, a gente chama de aumento visual do comprimento peniano, não é um aumento real do pênis em si, mas a gente está expondo mais esse pênis, colocando ele mais para fora do corpo, mais visível. Então, nós chamamos isso de aumento visual. Depois, na segunda parte, nós chamamos de aumentos penianos do corpo cavernoso, que seria, sim, um aumento real, um aumento da parte rígida do pênis. E, no final, o que chamamos de restauração do comprimento peniano. Isso aí, geralmente, a gente usa nos pacientes que tiveram doença de Peyronie, que fizeram radioterapia, que tiveram uma redução significativa do comprimento peniano. Então, é uma restauração e não um aumento real, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês sobre o aumento visual. A primeira coisa que nós temos sobre aumento visual é a lipoaspiração, a dermolipectomia da região púbica, tá? Então, basicamente, o que acontece? A gente vem aqui nessa região púbica, muitas vezes o paciente tem uma gordura púbica maior. Quando essa gordura púbica é maior, só a parte visível do pênis é apenas essa que está aqui para fora. Então, se eu chego aqui e tiro essa gordura, o pênis fica mais visível, visualmente maior. E aí a gente acaba, às vezes, associando a uma plástica aqui nessa região para liberar mais pele na parte dorsal, pênis. Então, essas seriam as plásticas para melhoria da exposição maior. Isso é muito comum a gente utilizar nos pacientes que têm o que a gente chama de pênis embutido, paciente que tem obesidade mórbida, e acaba sendo muito benéfico para esses pacientes, porque quando você consegue expor mais esse pênis, ele consegue fazer uma melhor higiene. E uma higiene é essencial para que você não tenha câncer de pênis. Então, se você não consegue abrir, botar a cabeça do seu pênis para fora, tem dificuldade de fazer uma boa higiene, você pode estar com um aumento do risco de ter um câncer de pênis. Então, muitas vezes essas cirurgias são feitas para dar, não para dar um aumento real para esse paciente, um aumento significativo visual que facilite a vida desse paciente, que facilite a higiene peniana, trazendo então mais saúde e bem-estar para ele. Então, vamos à próxima cirurgia, que é muito feita e comentada. Eu vejo muita gente falando sobre isso, que é a liberação do ligamento suspensório do pênis, tá? Geralmente ela é feita com associação também com uma plástica para liberar um pouco mais aquela pele naquela região aqui de cima. Basicamente, o ligamento suspensório, ele fica aqui na base do pênis e ele prende a parte superior da base do pênis. Mas isso é essencial para dar a estabilidade peniana. O que acontece se eu chego aqui no ligamento na base, se eu corto ele, uma coisa já vai acontecer. Quando eu corto, o pênis perde a sustentação e começa a apontar para baixo. É um primeiro risco da liberação do ligamento suspensório. E uma outra coisa, quando eu corto esse ligamento, ele pode ter também uma lesão do nervo, tá? Então são os problemas, as dificuldades que a gente fala na ligação da secção do ligamento suspensório, tá? E com a plástica que geralmente se faz. O que a gente estima de ganho com esse tipo de técnica de soltar o ligamento suspensório é um ganho estimado de 1 a 2 centímetros de comprimento, tá? Porém, apenas 17 a 35% dos pacientes que foram submetidos a este tipo de procedimento cirúrgico ficaram satisfeitos, tá? Há também uma retração cicatricial, quer dizer, aquele local que eu cortei, ele tem a tendência de grudar e de retrair. Então, o que acontece? Você corta o ligamento, depois ele vai e gruda de novo. Isso é um grande problema. Tem muitos cirurgiões que eles vão lá e colocam uma bolinha de silicone nesse local para que a base do pênis não volte a grudar, tá?
Porém, quando a gente olha as complicações do ligamento suspensório, da secção desse ligamento, nós temos uma instabilidade peniana, quer dizer, o pênis ele começa a sambar na base, porque ele fica instável aqui, ele não consegue ter estabilidade, rigidez e começa a ter uma dificuldade até para penetração, tá? Se por um acaso, porque você quando entra aqui para liberar o ligamento suspensório, o nervo que dá a sensibilidade da cabeça do pênis, ele passa aqui em cima justamente no local que você está entrando para soltar o ligamento. Então, há um risco sim de perda da sensibilidade, da vascularização desse pênis. Pode acontecer também, devido a essa reação cicatricial que eu falei, um encurtamento peniano. Então, hoje em dia a gente fala o seguinte, devido à baixa taxa de satisfação com esses resultados, né, que não são dos melhores, além das complicações possíveis, né, essa prática, então, não é muito recomendada hoje em dia. Vamos, então, a uma segunda cirurgia também visual, que é a escrotoplastia. O que seria isso? Bom, como diz o nome, é o escroto, né? É a bolsa escrotal, quer dizer, o saco, que muitas vezes tem pacientes que o saco se implanta uma parte muito distal desse pênis. Então, a bolsa escrotal vem até aqui. O que você pode fazer? Eu posso tirar essa implantação que está muito distal e jogar essa bolsa para baixo. Da mesma forma, eu estou expondo mais esse pênis, tá? Geralmente, isso é feito quando a gente vai fazer um implante de prótese peniana, porque você já vai fazer aquela incisão naquela região da bolsa escrotal. E muitos cirurgiões acabam fazendo a escrotoplastia. Tem um trabalho bem interessante, que eles pegaram 80 pacientes que iam fazer a colocação de uma prótese peniana, e eles iam lá e faziam a escrotoplastia. Dividiram em 2 grupos. Um grupo que fez a escrotoplastia e outro grupo que não fez. Então, quais foram os resultados que eles viram desse trabalho? 97,6% dos pacientes que fizeram a escrotoplastia ficaram muito satisfeitos com o resultado, enquanto 70% dos que não fizeram também ficaram muito satisfeitos, tá? A percepção do aumento do comprimento peniano em quem fez a escrotoplastia foi de 83,7% dos pacientes, enquanto aquele grupo que não fez foi de 2,7%. Então, sim, a escrotoplastia ela tem o seu valor, tem o seu local, principalmente no paciente que vai colocar a prótese, porém, a gente tem uma chance maior de deiscência. O que é deiscência? Os pontos abrirem. Então, sim, a gente tem visualmente uma aparência um pouco melhor, mas há um risco, principalmente em paciente diabético, de a gente ter a abertura desses pontos da pele que a gente dá no final. Então, pode ser uma complicação, isso tem que ser discutido na hora de um implante de uma prótese peniana. E aí vamos para os aumentos reais, cirúrgicos do comprimento peniano. E aí, o primeiro deles é o enxerto circunferencial. O que seria isso? Bom, basicamente eles tiraram aqui pele, subcutâneo, tiraram dartos, face de Buck, tudo bonitinho, tudo que vai chegar até a parte da rigidez do pênis. Fizeram um corte circular, botaram um pênis maior, ficou um buraco aqui, então eles vieram com um enxerto para poder colocar um enxerto naquela região. O que é um enxerto? Tem aqui, vou mostrar para vocês. O enxerto colocado, nós temos vários enxertos, tá? Mas hoje o enxerto que a gente mais acaba usando é um enxerto de pericárdio bovino. Então, isso aqui é um enxerto de pericárdio bovino, só para vocês entenderem, ele vem dentro de um frasquinho estéreo. Basicamente, é uma folha de colágeno. Todas as células, aqui no caso do pericárdio bovino, todas as células bovinas são retiradas. Isso aqui fica só um arcabouço, né, de colágeno, de tecido, mas sem célula, que a gente usa para substituir. Então, essa ideia de fazer um enxerto circular, né, que é a mesma coisa que eu chegar aqui, fazer um corte de um lado ao outro, aumentar e depois botar uma faixa de tecido. Basicamente é isso. Isso foi inicialmente proposto pelo Eduardo Alstone em 1988, então não é uma coisa tão nova, tá? E qual o problema? Você tem que mobilizar muito tecido, né? Para eu poder fazer um aumento real, imagina, eu tenho que pegar o nervo, a artéria que está aqui na parte de cima desse pênis e soltar, desgrudar do corpo cavernoso, que é a parte rígida. Aqui embaixo tem um canal da urina, que é a uretra. Eu tenho que soltar ela também para poder mexer nesse tecido e ter um ganho. São mobilizações muito grandes de tecidos, tá? E os resultados estéticos e funcionais não foram muito bons, foram resultados estéticos e funcionais ruins, tá? Principalmente devido à retração desse enxerto. Ele retrai, então não ficou muito legal. Então, foi usado depois, né, outros autores usaram a prótese peniana, e aí colocando a prótese peniana para manter aquele tecido distendido,
eles colocaram então, fizeram essa circunferência ali e colocaram um enxerto circular. Tá? Tem um estudo do Perovic que foi feito com 22 pacientes utilizando prótese peniana e esse enxerto circular e praticamente assim, eles colocaram isso em indivíduos que tinham curvatura peniana, doença de Peyronie, que já iriam ser submetidos a uma cirurgia, tá? A um implante de prótese peniana e correção da curvatura. E aí ele fazia essa incisão circular e botava esse enxerto. O ganho de comprimento peniano foi de 2,6 centímetros, tá? 90% dos pacientes ficaram satisfeitos e 20% deles tiveram uma perda de sensibilidade da glande, tá? Só que, quando a gente olha os resultados de outros autores relatando, a gente tem um elevado risco de complicação, tá? Isquemias distais, necroses, complicações muito sérias. Então, acabou que esse tipo de prática veio sendo abandonada ao longo do tempo e hoje em dia não é mais utilizado, tá? E aí nós entramos num outro grupo de enxertos que nós usamos hoje, que são os enxertos unilaterais, quer dizer, os enxertos que a gente chega aqui, no caso de uma curvatura, né? A gente tem que cortar aqui nesse lado, botar ele reto, e quando bota reto ficam uns buracos, e esse buraco tem que ser fechado com um enxerto. Só que esses enxertos, nós dizemos que essas cirurgias são cirurgias de restauração, mais utilizadas no paciente que tem doença de Peyronie, tem uma curvatura peniana adquirida. Existem várias técnicas publicadas sobre enxertias para a curvatura da doença de Peyronie. Uma delas foi publicada por mim, que é o iGrafter, que eu desenvolvi. Tem a utilização do computador, de cálculo e matemático, para a gente ter um formato melhor, menor área de enxerto, tendo uma correção mais perfeita do que apenas no olho, né? Então o computador acho que calcula melhor do que a gente no olho e na mão. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre enxertia na doença de Peyronie ou curvatura peniana, basta acompanhar o meu canal que em breve vai ter um vídeo detalhado sobre isso, tá? Então, a próxima técnica que eu vou falar é o que a gente chama de disassembled, ou desmontagem do pênis, tá? Nessa técnica, o cirurgião literalmente desmonta o pênis. Ele solta a cabeça, solta o pênis, a glande, solta tudo juntamente com a uretra, o canal onde sai a urina, e o feixe dorsal, que são os nervos e os vasos sanguíneos que vão para a glande. Tudo isso é liberado em bloco inteiro, ficando o corpo cavernoso, que é a parte rígida do pênis, sozinho, tá? Depois dessa liberação toda, foi colocado, alguns autores relataram isso, eles pegaram o osso da cartilagem da costela, um osso da costela, e colocaram em cima dos corpos cavernosos e depois voltaram com a glande para cima. E eles falaram que tiveram um ganho de 3 centímetros no comprimento peniano. Só que o problema dessa técnica é que ela tem uma elevadíssima taxa de complicação, necrose, infecção, e realmente foi abandonada ao longo do tempo, tá? E aí vamos para uma outra técnica, que é a chamada sliding technique, ou técnica do deslizamento, né? Que nada mais seria do que a gente pegar aquele enxerto circular, que está aqui, e dividir ele em 2 pedaços, um distal e outro proximal, tá? A técnica, teoricamente, ela tem que ser usada durante a implantação de uma prótese. Sempre quando coloca uma prótese, os autores já relataram dessa forma. Ela consistia, então, nessa divisão dos 2 enxertos e gerava um pouco mais de estabilidade peniana do que o enxerto circular. Isso foi publicado lá em 2012, tá? Porém, havia uma necessidade de grandes mobilizações de tecido peniano, tá? Como a uretra, feixe, da mesma forma que as outras técnicas. E diversas modificações dessa técnica foram publicadas depois de 2012, 2018. Porém, 7% dos casos apresentaram complicações graves. Então, foi visto que a técnica aumentava o risco da desvascularização da glande, impedindo a chegada de sangue na cabeça do pênis. Essa é uma condição grave e que tem, sim, como fator de risco os pacientes diabéticos, principalmente, hipertensos, dislipidêmicos, tabagistas, entre outras, tá? E isso gerava um risco e uma complicação muito grave, muito séria e que deixa a gente muito preocupado numa cirurgia de reconstrução. Então, paulatinamente, essa técnica vem sendo abandonada também, embora alguns cirurgiões ainda a utilizem, tá? E aí nós entramos no final aqui nas técnicas de malha. Essa técnica ela é utilizada em casos de implante de prótese peniana em pacientes que possuem uma curvatura peniana, uma doença de Peyronie, tá? Ela seria uma técnica de restauração do comprimento peniano. Foi inicialmente descrita em 95 por Gelbarts e ela consiste na mobilização, na realização de pequenas incisões no corpo cavernoso, que é essa parte rígida do pênis, formando então uma malha, tá? Que acaba
distendendo o tecido. A técnica, sim, consegue fornecer um aumento aí, em média de 2, 3 centímetros de comprimento peniano. Em 2021 até, eu fiz um estudo analisando as consequências da aplicação dessa técnica no pênis e eu publiquei no Sexual Medicine, numa revista internacional da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. E o que eu mostrei? Que embora sim você tenha esse ganho no comprimento peniano, você acaba no final com um efeito colateral indesejado, que é a perda do calibre peniano. Então, quer dizer, você ganha sim em comprimento, mas no final você perde um pouco do calibre peniano. Então, ganha por um lado, perde por outro, tá? Então, gente, chegamos aqui no fim desse vídeo. Caso você queira fazer alguma pergunta, basta entrar no meu Instagram, Dr. Alexandre Miranda, e me enviar sua dúvida, né, seu comentário, o que você gostaria que eu comentasse, tá? As principais dúvidas eu vou pegar, vou fazer um vídeo mais para frente e botar aqui no canal para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.